Bem, continuando, né, com o estudo da discussão dos sistemas lineares, tem uma informação que é muito importante, né, que eu até prescrevi aqui, apesar de estar no livro. Diz o seguinte: todo sistema homogêneo, o que é um sistema homogêneo? Quando as equações, elas são iguais a zero, né? Lembra de equação homogênea? Aquela equação pode ser do tamanho que for, mas ela é igual a zero. Então, é uma equação homogênea. Então, o sistema homogêneo é quando todas as equações são iguais a zero. Nesse caso, uma das soluções vai ser 0, 0, 0, né? Já que eles estão todos iguais a zero, significa que aquela equação é nula. Então, um sistema linear homogêneo tem essa solução 0, 0, 0. Se tem essa única solução, automaticamente a gente diz que o sistema linear homogêneo é SPD. Mas pode acontecer também de aparecerem outras soluções, né? Diferente dessa que nós chamamos de solução trivial, porque todas as soluções são nulas, elas são chamadas de triviais ou trivial. Quando isso não acontecer, ele vai ser SPI, né? Ele vai ser um sistema possível indeterminado, por causa daquela divisão do zero com zero. Agora, um sistema linear homogêneo, ele nunca será impossível. Então, na maioria das vezes, ele vai ser SPD, ou podem acontecer casos raros da solução não ser trivial, ou seja, não ser nula. Aí ele vai ser SPI. Tá? Essa é só uma informação, mas é importante que vocês saibam. Agora vamos aqui a uns outros tipos, né, de discussões de sistemas, quando aparecem outras incógnitas. Por exemplo, tá aqui. Discuta em função de A e B o sistema 2x menos y igual a 3, 4x mais AY igual a B. Nesse caso, discuta é saber quando que ele vai ser SPD, quando ele vai ser SPI e quando ele vai ser SI. Então, o primeiro passo, novamente, é calcular o determinante da matriz principal. Então, a gente vai pegar, ó, chamar aqui, det de A. Pronto, tentar não ficar com a mão muito na frente. E olhando aqui no sistema, quais são os elementos? Coluna de x, 2 e 4. Coluna de y, menos 1 e A. Menos 1 e A. Até porque esse A ele tem que aparecer, né? Tanto A quanto B. Como é um sistema de matriz 2 por 2, né? O determinante é mais fácil de se calcular, porque não precisa aplicar a regra de Sarri. Diagonal principal menos a diagonal secundária. 2 vezes A, 2A. Menos 1 vezes 4, menos 4. Como está para a esquerda, vai virar mais 4. Então, eu sei que o determinante principal vale 2A mais 4. Então, eu vou lembrar que, para um sistema ser SPD, o determinante principal ele tem que ser diferente de zero. Então, eu vou pegar agora esse valor do determinante, 2A mais 4, e vou colocar diferente de zero. E vou achar o valor do A. Passando 4 para o segundo membro, vai ficar 2A diferente de menos 4. Quem está multiplicando, que é o 2, passa para o outro lado dividindo. A vai ser diferente de menos 4 sobre 2. A tem que ser diferente de menos 2. Então, para ele ser SPD, A tem que ser diferente de menos 2. Vou deixar essa resposta aqui quietinha, que a gente tem outras discussões ainda para ver. Para o sistema ser SPI, perdão, o determinante principal tem que ser igual a zero e um dos determinantes tem que ser também igual a zero. Tá, agora qual dois determinantes? Coluna de x ou a de y? Lembra que na coluna de y a gente tem esse A, né? Essa incógnita aqui intrusa, vamos dizer assim. Então é essa coluna que nós vamos calcular, o determinante de y. Para quê? Para que entre esses valores automaticamente o B entre aqui. Porque o valor do A a gente já sabe, que vai mudar o sinal. Em vez de colocar diferente, a gente vai botar igual. Então, por exemplo, eu já sei aqui que para ser SPI, o A ele tem que ser igual a menos 2. Né, ó, determinante principal igual a zero. Então, eu já fiz o cálculo, a gente não precisa repetir. É só considerar que agora não tem sinal diferente, é sinal de igual. Então, A vale menos 2. Precisamos descobrir o B. Então, a gente vai calcular o determinante
de y, né? Que é essa coluna aqui. É ela que vai sair para que o A saia e entre o B no lugar, para a gente descobrir o valor do B. Então, o determinante de y vai ser 2, 4, 3 e B. Vamos calcular agora isso aqui. 2 vezes B dá 2B, menos 3 vezes 4, perdão, 12. Então, ó, determinante de y ele também tem que ser igual a zero. Então, vou botar aqui, ó, igual a zero. E vou calcular essa equação. 2B igual a 12. B vai ser 12 dividido por 2, que dá 6. Então, para ele ser SPI, o A tem que ser igual a menos 2 e o B tem que ser igual a 6. Mas está faltando ainda uma outra discussão para ele ser SI, né? Só que, lembra que eu falei para vocês que todo sistema homogêneo nunca vai ser SI? Então, vamos observar. Ele é homogêneo? Não. Se ele fosse homogêneo, que seria 0 e 0. Então, a gente realmente tem que calcular a possibilidade dele ser SI. Só que agora a gente não precisa calcular mais nada, é só trocar os sinais. Porque qual é a condição para que um sistema linear seja impossível? O determinante principal tem que ser igual a 0. E o outro determinante, que no caso é o de y, né? Ele vai ter que ser diferente de 0. Diferente de 0. Então, A tem que ser igual a menos 2, foi o valor que nós achamos. E o B tem que ser diferente de 6. Então, como que a gente organiza essa resposta? A gente organiza assim, ó. Se A for diferente de menos 2, o sistema é SPD. Se A for igual a menos 2 e B for igual a 6, eu posso dizer que o sistema é SPI. Agora, se o A for igual a 2, menos 2, e o B for diferente de 6, ele automaticamente é SI. Essa é a resposta da discussão desse sistema linear. Bem, agora eu peguei um exemplo já do livro mesmo, né? Na página 44, número 31, ele diz o seguinte: determine os valores de K para os quais o sistema, tá aqui o sistema, seja, aí vem as três opções, letra A, possível e determinado, letra B, possível e determinado, letra C, impossível. A letra C a gente já responde de cara, tá? Ele nunca será impossível. Ó, nunca será impossível. Alguém lembra por quê? Porque ele é, ó, homogêneo. Todas as três equações lineares estão iguais a zero, são nulas. Então, ele nunca será impossível, pois é um sistema homogêneo. É um sistema homogêneo. Bem, então a letra B, C a gente já respondeu. Vamos agora para a letra A e B. Primeiro passo, calcular o determinante principal. Vamos olhar aqui, ó. Determinante principal. Eu tenho a coluna de x sendo 1. Fazendo aqui embaixo, mas vocês já vão ver. 1, 3 e 6. A coluna de y, 2, menos 4 e 2. E na coluna de z, menos 2, menos 3 e k. Até porque esse k ele tinha que aparecer em algum momento. Então, ó, tá aqui já montadinho. Como é um determinante de ordem 3, nós vamos aplicar a regra de Sarry. Vamos repetir as duas primeiras colunas. E vamos começar a calcular esse produto aí. 1 vezes menos 4, menos 4. Menos 4 vezes k, menos 4k. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 6 dá menos 36. 2 vezes menos 3 também, né, dá menos 6. Menos 6 vezes 2, menos 12. Agora para a esquerda, lembrando de trocar o sinal no final. 2 vezes 3, 6. 6 vezes k, 6k. Vai virar menos 6k.
1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Vai virar mais 6. Menos 2 vezes menos 4 dá 8, positivo. 8 vezes 6, 48. Vai virar menos 48. Vamos organizar aqui, né? Juntar os termos semelhantes para ficar uma equação organizada. Menos 4K com menos 6K. Aqui, ó, menos 36 com menos 12, os sinais são iguais. Então, a gente soma e repete o sinal, dá menos 48. E aqui eu tenho 6 menos 48, sinais diferentes. Diminui e dá o sinal do maior, menos 42. Então, eu tenho aqui, ó, menos 4K com menos 6K, eu tenho menos 10K. Menos 48 com menos 42, eu tenho menos 90. Então, esse é o meu determinante de A, menos 10K, menos 90. Para ele ser SPD, ele tem que ser diferente de 0. Então, agora a gente vai resolver essa equaçãozinha de primeiro grau. Passo menos 90 para o segundo membro, eu vou ter menos 10K, diferente de 90. Ficou positivo, né? Como o primeiro membro está negativo, a gente faz aquele truquezinho de multiplicar por menos 1. 10K diferente de menos 90. K tem que ser diferente de menos 90 sobre 10. Corta o zerinho aqui, ó. K tem que ser diferente de menos 9. Então, para ele ser possível e determinado, K tem que ser diferente de menos 9. Agora, para ele ser possível e indeterminado, é só lembrar que para ser SPI, o determinante principal ele não tem que ser diferente de 0, ele tem que ser o quê? Igual a 0. Como eu já calculei o determinante principal, é só trocar o sinal de diferente por igual. Então, para ele ser SPI, K tem que ser igual a 9. Então, está respondido. K igual a 9. Pronto, exercício respondido. Lembrando que ele foi impossível por quê mesmo? Porque ele é um sistema homogêneo. Ó. Tem aqui, ó, 0, 0, 0. Então, se é um sistema homogêneo, impossível, ele nunca será. Aqui nesse outro exemplo, agora na página 52, número 22, fiz questão de botar aqui da onde vem a questão, porque as pessoas, os alunos geralmente têm medo, né? Quando é que uma questão de universidade, mas não é tão difícil assim não, até porque no próprio enunciado já tem uma informação muito importante. Se o sistema de equações, está aqui o sistema, é impossível, ele é impossível, então os valores de A e B são tais que, aí aqui eu tenho as opções, né? A igual a 6, B é diferente de 4, A. Aqui no final está assim, A é arbitrário. O que significa isso? Que A pode ser qualquer valor que aparecer. Então, toda vez que vocês perceberem essa palavra, a letra é arbitrária, significa que ela pode ter como solução qualquer número. Mas o que importa para a gente é isso aqui, ó. Se ele é impossível, o determinante principal obrigatoriamente tem que ser igual a 0, e o outro determinante, que a gente ainda não sabe se é de x, de y ou de z, tem que ser diferente de 0. Então, eu já sei que um tem que ser igual a 0 nessa ordem mesmo. Um tem que ser igual e um tem que ser diferente. Então, olhando aqui nas soluções, ó, as opções, tem que ser igual e diferente. Então, a letra A pode ser solução, a letra B a gente já desconsidera, não pode ser solução, nem a letra C. Ó, igual e diferente. Igual e igual. Então, a gente já elimina a letra D. Então, a gente só tem como opções letra A ou letra E. Então, vamos descobrir aqui, olhando aqui no nosso sistema, vamos calcular o determinante principal, que é o determinante aqui, ó, da matriz principal, que a gente chama de det A. Quem vai ser esse determinante? Olhando lá os valores nas colunas, ó, coluna de x, 1, 1 e 3, coluna de y, 1, 2 e 1, coluna de z, 4, 7 e A. Né? O A ele tem que aparecer, ele está aqui. Ó. Como é de ordem 3, a gente repete as duas primeiras colunas para aplicar a regra de Sarri. E vamos começar os produtos. 1 vezes 2, 2. 2 vezes A, 2A. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 3, 21. 4 vezes 1, 4. Vezes 1 novamente, 4. Agora, para a esquerda, nunca podemos esquecer
de trocar os sinais quando nós terminarmos de efetuarmos os produtos. 1 vezes 1, 1 vezes A. Então, vai ficar menos A. 7 vezes 1, 7. Vezes 1 novamente, 7. Vai virar menos 7. 2 vezes 4, ou 4 vezes 2, tanto faz, né? 8. 8 vezes 3, 24. Menos 24. Vamos organizar aqui os termos semelhantes, ó. 2A menos A. Aqui, ó, 21 mais 4 dá 25. E aqui eu tenho sinais iguais. Soma e repete sinal. Menos 7 menos 24, menos 31. 2A menos A sobra A. 25 menos 31, menos 6. Esse é o determinante principal. Bem, se ele é impossível, o determinante principal tem que ser igual a zero. Então, agora a gente coloca aqui, ó, igual a zero. Passando menos 6 para o segundo membro, o A tem que ser igual a 6. Só da gente achar o A igual a 6, a gente já afirma que a solução só pode ser a letra A. Nem preciso me preocupar em calcular o valor de B. Mas só por segurança, vamos calcular o valor do B. Vamos só relembrar. Em qual das 3 colunas nós vamos substituir para entrar em soluções para o B entrar? É na coluna de X? Não. É na de Y? Não. É aonde? É na coluna de Z. Por quê? Na coluna de Z tem um A. Esse A vai ter que dar lugar, ó, ao B. Então, essa coluna vai sair para entrarem as soluções do sistema. Estou fazendo só para complementar, porque a gente já viu que a resposta é a letra A. Então, vamos lá. Determinante de Z. É ele que a gente vai calcular. Repetindo aqui, então, as primeiras colunas, né, de X e de Y. 1 e 3, vocês já vão ver, tá? Estou fazendo aqui embaixo. 1, 2 e 1. E as soluções, quais são? 2, 3 e B. Estão aqui. Está aqui meu determinante, ó. Fechei e repeti as 2 primeiras colunas. 1 vezes 2, 2. 2 vezes B, 2B. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. Vezes 1 novamente, 2. Aqui eu tenho 1 vezes 1, 1. 1 vezes BB. Vai virar menos B. Lembra que a gente troca o sinal quando multiplica na diagonal secundária. 3 vezes 1, 3. Novamente, vezes 1, 3. Vai virar menos 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Vai virar menos 12. De novo, ó, arrumando os termos semelhantes, vai ficar 2B menos B. E aqui, ó, 9 mais 2 dá 11. Menos 3 menos 12, menos 15. 2B menos B, B. 11 menos 15, menos 4. Bem, o outro determinante, que agora que a gente já sabe que é o de Z, ele tem que ser diferente de zero. Então, eu boto aqui, diferente de zero. Passando menos 4 para o segundo membro, já que virou uma equação de primeiro grau, B tem que ser diferente de 4. Só para confirmar. Ó. Então, A tem que ser igual a 6 e B tem que ser diferente de 4. Está feita aí a solução da questão 22 da página 52.